Aleluia. Poderia sentar. Enquanto isso, acenda a luz, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 1, capítulo 1. Versículo 28. Gênesis capítulo número 1, versículo 28. Eu sei que você abriu sua Bíblia, mas se você puder olhar para cá, porque a maioria das Bíblias não está nessa tradução aqui, que é a Almeida revisada, porque tem um termo aqui que eu quero pegar com os irmãos, e esse termo aqui é um dos termos que mais se aproximam daquilo com que o autor gostaria de passar. E Deus os abençoou e lhes disse, repete comigo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. De novo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Feche os teus olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, me entrego em tuas mãos. Que o teu Espírito Santo agora fale à tua igreja. Prepara o coração da tua igreja em nome de Jesus. Prepara o coração dos teus filhos que vieram até aqui. Que hoje não seja somente um momento em família, uma superstição para romper o ano, mas seja um momento aqui que sejamos prontos para ouvir a tua voz, prontos para entender a tua vontade, prontos para colocar a nossa vida diante do teu altar. Seja entronizado, Senhor, toma a primazia. Que o teu espírito de sabedoria esteja passeando aqui entre nós. Que o Senhor venha estar falando profundamente, de forma individual, pessoal, a cada um dos teus filhos. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos entender a tua vontade. É o que nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém e amém. E disse-lhe, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Esse último termo, sujeitai-a, significa dominar, governar. E olha o que Deus, quando Ele cria a humanidade, Ele entrega uma profecia, Ele dá uma ordem. Ele fala, vocês foram feitos à minha imagem, à minha semelhança, com o objetivo que vocês governem a terra. Mas a primeira coisa que eu preciso entender é que o reino de Deus, ele não é desorganizado. O reino de Deus, ele tem ordem. O reino de Deus, irmãos, não é feito de qualquer maneira. O reino de Deus não foi colocado na terra assim. Deus pensou e colocou porque Ele quis. Existe uma ordem. O reino de Deus não é brincadeira. E às vezes nós achamos que servir a Deus é de qualquer maneira. Mas Deus é um Deus de ordem. Ele é um Deus de princípios. É necessário fazer algumas coisas, cumprir alguns passos, para que cheguemos à plenitude daquilo que Ele deseja para nossas vidas. Não é chegar na igreja e fazer as coisas da forma que eu quero, ou da forma que eu acho. Não, Deus não trabalha com achismo. Deus não trabalha de qualquer maneira. Existe uma organização. Deus, Ele é organizado. E nós, como filhos, precisamos seguir a imagem do Pai. Até porque fomos criados à imagem e semelhança dele.
Não consigo conceber um filho de Deus que age no reino dele de forma desorganizada. Filho que a vida é uma bagunça. O casamento é bagunçado. O ministério é bagunçado. Os filhos são bagunçados. Não é filho de Deus. Porque o verdadeiro filho, ele faz exatamente o que o pai faz. Se nós formos observar os filhos aqui, de diversos irmãos, você vai observar e vai falar assim, ó: fulano é igual ao pai, fulano é igual à mãe. Irmãos, alguns de nós até falamos, é do sangue, é genético. Mas não é não, irmãos. Isso aí foi provado por grandes homens que estudam psicologia. Pastor André agora está estudando direto. O homem, a criança, ela é formada por aquilo que está em volta dela. Ela vai ser o resultado daqueles que a rodeiam. Então vamos ser sinceros. Se o seu filho é desobediente, é resultado do teu ensino. Se seus filhos têm tomado algumas atitudes de formas erradas, foi porque em algum momento do ensino, você, pai, mãe, errou. Não foi a vontade de Deus, irmão. Deus não tem vontade de que ninguém se perca, não. Todos nós somos filhos dele. E ele é um ser organizado. E se ele é organizado, nós como filhos precisamos também o ser organizados. Observe como Deus é organizado nesse mesmo contexto. Capítulo 1, versículo 1. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se quiser pode tirar, não vou utilizar mais ele não, tá? Põe aquela foto, tem uma foto bonita minha? Então, me ajuda aí. Para ajudar talvez a fotógrafa. Aquela ali é no Photoshop, irmãos. Aí dá aquela... Pelo amor de Deus, isso. Põe uma bonita aí, gente. Essa eu estou de máscara. Olha como Deus é organizado. A terra era sem forma e vazia. Raciocina comigo. Evangelista Carlos. Deus com uma palavra, Ele não poderia colocar a terra da forma que Ele queria? Ele tem poder ou não tem para isso? Tem sim. Os irmãos concordam com o evangelista José Carlos? Deus tem poder para uma palavra Ele fizesse com que a terra ficasse da forma que Ele queria. Tem ou não tem? E por que Ele não fez? Porque desde o início, Jesus, Deus, na verdade queria nos ensinar princípios, que Ele é organizado. Existe tempo, existem processos, e em cada processo existe um tempo. É um ser organizado. E olha como Ele é organizado. Versículo 2, versículo 3. E disse Deus: haja como colocar uma casa em ordem no escuro, como arrumar uma casa no escuro. Olha como Deus é um Deus de princípio e de organização. Primeira coisa, para iniciar um processo, precisa ter clareza. Não que Ele não tinha poder para não ver no escuro, não é isso. Como eu falei no início, Ele tinha poder para uma palavra dele, tudo ficar em ordem. Mas Ele nos ensina que primeiro, para caminhar, para trilhar um passo, trilhar um caminho, é necessário que haja luz, para que sejam vistas as coisas. Deus começa a nos ensinar que há necessidade de haver organização. Ele inicia no haja. E aí nós conhecemos a história, conhecemos o desenrolar da história. E eu acho lindo aqui que o nosso Deus, quando Ele governa, Ele é especialista em transformar o caos em coisas organizadas. Quando Deus governa,
mesmo o seu esposo estando na cachaça, ele tem poder para transformar a vida dele. Quando ele governa, ele tem poder para entrar na sua casa e converter a ação dos filhos ao pai. Quando ele governa, ele é capaz de abrir a porta que está fechada sobre a tua casa. Quando ele governa, ele é capaz de endireitar os caminhos que estão tortos. Quando ele governa, ele faz a morte ser transformada em vida. Porque quando ele governa, a chave da vitória está nas mãos dele, porque ele tirou de Satanás. Porque quando ele governa, ele ajusta todas as coisas. Ele é especialista em transformar o caos. Ele é especialista, irmãos, em pegar uma casa destruída e organizar tudo. Ele é especialista, irmã Cida, em pegar um casamento que estava falido e voltar de novo a ter comunhão. Por quê? Porque ele é um ser organizado. Ele tem poder para isso. Ele tem poder. Ele pode. Porque é só colocar ele no controle de todas as coisas. Como eu falei, ele nos chamou para sujeitar a terra, para governar. Mas como ele é organizado, irmãos, existem alguns processos. O primeiro termo foi: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e dominai-a. Eu falei que ele é um ser organizado. E se ele é um ser organizado, eu não posso chegar e governar. Porque existe processo. Eu não posso entrar, recebê-lo e já querer governar. Eu não posso colocar ele no controle da minha vida e de imediato querer multiplicar. Porque ele é organizado. Existem processos. E o primeiro processo que falou ali é sede fecundos. E é esse termo que eu gostaria de cuidar, trabalhar com os irmãos. Quando ele fala de ser fecundo, ele está falando assim, ó: o primeiro passo para que um dia vocês queiram governar é crescer. E eu vou explicar por quê. Alguns irmãos aqui, mais antigos, acima dos 30, fizeram aula de ciências na escola. Hoje, não sei se tem ciência na escola. O estudo está tão modificado que eu não sei. Mas nós aprendemos sobre ciências na escola. E como nós aprendemos com ciências, nas aulas de ciência, nós aprendemos quando Deus falava acerca dos animais, dos seres vivos, sejam vegetais e animais. A tia ensinava para a gente o seguinte: eles nascem. Vamos lá, vocês estudaram. Vamos ver se vão tirar 10 agora, hein? Ou colava na escola. Eles nascem, reproduz, de novo, tem um processo. Não sai reproduzindo, irmão. O animal não nasce já namorando. Não. E já tem alguns que mal saiu da casa e já quer namorar. Tem processo. E é por isso que quebra a cara. Porque não sabe respeitar o processo. Nenhum ser se nasce reproduzindo. Vamos repetir. Para aqueles que colavam, ou para aqueles que estão começando agora, os seres precisavam fazer o quê? Nasce. Tem processo. Isso para os vegetais e para os animais. E para nós, seres humanos, os filhos dele, os filhos do Eterno, por que para nós seríamos diferentes? Por que para nós o processo tem que ser invertido? Porque hoje nós queremos inverter o processo natural para que ele nos criou. Porque alguns hoje mal começaram a andar e já querem governar. Porque alguns hoje mal começaram a pegar no microfone e já querem multiplicar.
Entenda que tem processo. E o primeiro é crescer. É por isso que quem escreveu o livro de Gênesis, ele vai falar: ser fecundo. Porque para se tornar fértil, antes é necessário crescer. Uma criança não nasce já fértil. Deixe-me usar alguns termos aqui. Não adianta você pegar o sêmen de um homem e colocar dentro do ventre de uma menina de 5 anos. Por quê? Porque ela não é fecunda. E por que ela não é fecunda? Porque ela não cresceu. Para que um dia venha a gerar, é necessário crescer. Querem gerar sonhos, mas ainda não cresceram. Querem gerar ministérios, mas ainda não cresceram. Querem gerar famílias, mas ainda não cresceram. Querem gerar sonhos, mas ainda não cresceram. Deus hoje está pedindo o seguinte: fica tranquilo, vai chegar o tempo, vai gerar, vai nascer, mas ainda é necessário crescer. Deixa eu falar um outro exemplo para o irmão entender bem. Não tem uma menina pequenininha aqui na salinha. Eu ouvi isso o Carlos Lazzarini falar. Deixe-me reproduzir. Uma menina de 10 anos, ela já pode ser fecunda? Ela pode gerar? Sim ou não? Alguns irmãos estão em dúvida, porque é complicado. Mas já apareceu uma menina agora há pouco tempo, esse ano, de 10 anos, que ficou grávida. É complicado falar com 10 anos, pode? Não pode, porque cada um tem um organismo. E Deus é tão lindo que Ele cria cada um de nós de forma diferente. Alguns acham, por olhar para o lado, o pastor André já está acelerado. Por que eu não estou? Se eu tenho a mesma idade dele. Não, porque Deus está falando assim, ó, e fica tranquilo, ele tem um tempo dele, mas você também tem o seu tempo. Se ele está correndo, fica tranquilo, meu filho. Continua caminhando que vai chegar o seu tempo de correr. Para você eu tenho um tempo diferente. Trata diferente, mas todos nós vamos correr. Então, uma menina hoje com 10 anos, pode acontecer com que uma menina de 10 anos ela se torne fecunda? Pode sim ou não? Já aconteceu. Ela pode ficar grávida. Agora eu vou falar uma pergunta, outra pergunta. Essa mesma menina de 10 anos, ela tem estrutura corporal para conceber uma criança? Tem algumas pessoas que já se tornaram fecundas, já estão podendo gerar, mas ainda não possuem estrutura física para conseguir conceber a promessa. Deus já permitiu o ventre gerar, mas fisicamente os processos que Deus tem ainda para entregar a promessa. Se essa menina de 10 anos que chegou a gerar, o próprio corpo dela não tem estrutura para que essas crianças, para aquela criança que está no ventre dela venha crescer, porque ela ainda é criança, os órgãos dela ainda estão em desenvolvimento. Aquela geração tem uma grande probabilidade de se tornar um aborto. E deixe eu tentar esclarecer um pouquinho mais. Quem corre o maior risco não é o bebê que está dentro dessa criança de 10 anos, mas essa menina que, se levar a gravidez até o final, ela vai morrer. E aonde está o perigo de pessoas que hoje já estão podendo gerar, mas não têm estruturas? É porque se Deus liberar a promessa, Ele vai te perder. Eu acho. Entende por que às vezes Deus ele não permite com que as promessas sejam geradas na nossa vida? Não é porque Ele é mau, não é porque Ele é ruim, não é porque Ele gosta mais de fulano ou de ciclano,
É porque Ele conhece a nossa estrutura. E Ele sabe que às vezes, se Ele der, Ele vai perder. Então Ele prefere ter você vivo do que você por um momento feliz, mas que daqui a pouco será perdido dele. Já está liberado, mas não tem estrutura. É necessário primeiro crer. Antes de multiplicar, que o autor vai dizer, ele vai falar: primeiro é necessário crescer. Primeiro é necessário você se tornar fecundo. Irmãos, Davi foi ungido rei novo. O texto diz que ele era jovem. E por que Deus, tendo já rejeitado Saul, não entregou o reinado nas mãos de Davi? Não precisa ser estudioso da palavra, irmãos. Se talvez Davi tivesse recebido a coroa ainda na sua juventude, ele não estaria sendo pregado nos nossos púlpitos até hoje, porque o reinado dele seria péssimo. Aí o que Deus preferiu fazer? Por 7 anos você vai ficar fugindo. Já te dei a liberdade, já toquei no teu ventre, Davi, e você já pode gerar, mas ainda não tem estrutura. Eu quero que você sirva um pouco mais. Passa mais 7 anos e fica fugindo pelo deserto, Davi. Mas como, Senhor? O Senhor já prometeu, o Senhor já liberou eu gerar, mas ainda não é o tempo. Eu preciso te dar estruturas, Davi, para que você entenda o que eu tenho para a tua vida. Davi não entendia, irmãos. Talvez hoje, conjecturando, ele chega no céu e fala assim: Senhor, hoje entendo. Hoje eu entendo porque o Senhor não me deu o reinado quando eu era bem novo, mesmo já tendo rejeitado Saul há muito tempo. Hoje eu posso estar aqui sentado e saber que o teu filho redentor, ele veio da minha linhagem, porque eu agradei os seus olhos, e o Senhor prometeu que ele viria da minha casa. Está vendo a magnitude da promessa que Deus tinha para um homem que soube esperar, crescer e no tempo certo desenvolver, gerar aquilo que Deus tinha para a vida dele? E muitos de nós temos promessas, mas ficamos querendo apressar o Senhor a realizar aquilo que Ele tem para nossas vidas. Um outro exemplo, o maior de todos, o próprio Jesus. Ele, como menino, ele já era tão cheio, que aos 12 anos ele senta numa sinagoga para ensinar os doutores da lei. E o texto vai dizer que os doutores da lei ficaram maravilhados com ele. Aos 12 anos de idade, quando ele abria a boca, os doutores da lei, eu não estou falando as pessoas normais do povo, os doutores da lei já ficaram maravilhados com tanta unção e conhecimento que ele tinha. Mas por que ele iniciou o ministério com 12 anos? Porque não tinha estrutura para receber as pancadas. Já pensou ele sendo crucificado com 15 anos? Talvez não aguentaria. Não tinha estrutura, não seria ouvido. Ele esperou, foi iniciar seu ministério aos 30 anos de idade, nos ensinando: existe um tempo. Primeiro é necessário crescer. Antes de multiplicar, antes de frutificar, é necessário crescer. Eu preciso me desenvolver, eu preciso estar maior na presença do Senhor. Wilson, coloca para mim, por favor, João capítulo número 1, versículo 12. João capítulo número 1, versículo 12. Você vai entender porque eu estou falando disso de crescimento. Você vai entender porque o que o Senhor nos chamou para fazer é coisas grandes. Deus nos chamou para sermos seres normais nessa terra. Deus nos deu poder e autoridade. Ele nos chamou para isso. Mas para que cheguemos a essa plenitude daquilo que Ele tem para as nossas vidas, é necessário criar essas estruturas. É necessário ter mais porte. Preste atenção. Um texto super conhecido. Mas a todos quanto
quantos o receberam, olha, todos aqueles que receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, todos quantos o receberam, ele falou assim, ó: eu te dou poder, simbolizar poder, eu te dou poder para ser meu filho. Você me recebeu? Por me receber, eu te dou hoje a autoridade. Mais do que autoridade, André, eu estou te dando poder de exercer aquilo que o meu reino dá e garante. Se você é meu filho e eu seu rei, eu te dou o poder de ser o príncipe desse reino. Recebe poder. Olha o que o texto está dizendo, presta atenção. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora olha o que Romanos capítulo 8, versículo 17 diz, para tentar acelerar. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha o que Paulo vai dizer, Romanos 8, 17, repetir. Ora, se somos filhos, recebemos o poder de sermos filhos. Está aqui? Se recebemos o poder de sermos filhos, somos também herdeiros. Olha o que o texto vai dizer. O texto não vai dizer que seremos herdeiros. Se eu já sou filho, eu também sou O texto está dizendo que será, irmão. Está falando futuro? Está falando de agora. Se você já recebeu a posse de ser o filho, automaticamente você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Cristo é herdeiro por ser filho. Agora, Deus nos iguala à condição de co-herdeiros. Ele vai receber uma herança. O pai falando: o meu filho Jesus, que foi crucificado por vocês, ele vai receber uma herança. E agora eu estou colocando vocês no mesmo patamar deles. Ele não falou, pastor Jorge, que é advogado, e aqui está falando direito civil. Ele não está falando aqui dando distinção de filho. Ele fala que nós seremos co-herdeiros com Cristo, ou seja, receberemos a mesma herança. A mesma herança não receberemos porque ele é primogênito, e o primogênito da cultura judaica, ele recebe 2 vezes mais do que o filho, os outros demais filhos. Mas o que eu quero dizer é que nós recebemos é igualitário, a mesma herança. Nós vamos sentar à mesa e dividir a mesma partilha de bens. Só que ele fala melhor: o bem não será dividido, o bem já foi dividido. A herança é de vocês. Vocês são herdeiros, somos herdeiros com ele. Agora um outro texto, Wilson, Gálatas 4, versículo 1. Gálatas 4, versículo 1. Somos filhos, somos herdeiros. Agora o que nos falta? Olha o que Paulo vai nos ensinar. Ora, se somos filhos... Não, não é isso não. Tu botou qual? Não é esse não, Wilson. Esse aí era Romanos 8, 17. Só mudou. Deixa eu adiantar. Olha o que Paulo vai falar. Gálatas 4, 1. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, não cresceu, em nada difere do servo, ainda que seja o dono de tudo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ainda não cresceu, enquanto for menor, em nada difere do escravo, posto que ele ainda seja senhor de tudo. Ou seja, somos filhos, já somos donos de tudo, mas o que nos falta a ter o poder que Jesus teve na terra? Crescer.
O que hoje Deus quer nos entender é para que venhamos a tomar posse de um poder, de uma herança que já está colocada na mesa para a gente, ela já existe. Mas o que nos falta tomar posse dela é crescermos, porque somos meninos, e por sermos meninos, somos feitos da mesma maneira que os escravos. O escravo é um termo um pouco pesado, mas naquela época os irmãos entendiam bem. Eram os servos da casa, tinham acesso a tudo, podiam entrar na casa aonde queriam, quando tinha autoridade do seu senhor. Mas quando o senhor partisse, não teria direito a nada. Comia da mesma comida, mas não sentava à mesa. Tinha as roupas que eram providas pelo Senhor, mas não tinham poder de comprar aquilo que eles queriam. Entenda o seguinte, irmãos, hoje o que nós temos vivido é a condição de escravo. Temos acesso à casa. Ele, como Senhor, nunca deixa os servos passar fome. Sempre tem provido as nossas necessidades. Cuida das nossas coisas. Por quê? Porque Ele é o Senhor e nós somos servos. Mas a herança já foi dada. O que falta é crescer, é amadurecer. Vamos contar o último exemplo de um que queria a herança sem antes ter crescido. Não preciso nem dar continuidade, né? O filho pródigo. O que a história conta? Que um homem tinha 2 filhos, e o mais moço, o mais menino, o que mais precisava crescer, falou assim: ó pai, me dá minha parte na herança. O pai falou assim: por acaso, e ele compara essa parábola ao reino dos céus. Por acaso ele falou assim: ó, só te dou minha herança depois que eu morrer? Ele falou: não, quer a tua herança? A tua herança existe, ela está aí, quer? Eu te dou. É porque ele é ruim? Não. É porque ele sabe todas as coisas. Quer a tua herança? É tua, meu filho, pode tomar posse. Só que ainda você não está preparado. Por mim você não iria. Por mim você ficaria mais para aprender comigo. Porque a importância de um filho ficar com o pai, crescer, é porque o menino, principalmente nos tempos bíblicos, ficava olhando o pai para dar continuidade à herança dele. Vamos dar um exemplo. O pai era dono de montes de animais. Para o filho dar sequência à criação de animais, como que ele aprenderia naquela época? Olhando no YouTube? Hoje tem tudo no YouTube. Qualquer coisa que aprendeu a fazer na tua casa, tem no YouTube. Mas naquela época não tinha. E como era a única forma de um menino aprender a ser igual ao pai, para dar continuidade àquilo que o pai deixava para ele? Ensina o menino no caminho em que ele deve andar, e quando ele se envelhecer, nunca se desviará dele. O texto não está falando de evangelho. O texto está falando de ensinar o menino a fazer o que o pai um dia queria que ele fizesse. Como que se fazia? O menino precisa ficar junto com o pai. E por que muitos de nós não crescemos até hoje? Porque queremos andar os nossos próprios caminhos e não queremos gastar o nosso tempo ao lado do pai. Aí o pai olha para a gente e fala assim: ainda criança, precisa crescer mais. Não está no tempo de receber a herança. Precisa crescer. A maioria de nós não gastamos tempo orando ao lado dele, lendo o que ele nos ensina, porque nós não queremos. Nós queremos pegar a nossa herança e gastar, igual esse menino, o filho pródigo. E o que acontece no decorrer do texto, irmãos? Por não estar maduro, por ainda não ter estrutura, ele pega a sua herança e gasta dissolutamente. Irmãos, quem é a pessoa que ganha uma fortuna e quer acabar com ela? Ninguém quer chegar um dia no fundo do poço e falar assim: meu Deus, que eu fiz besteira. Uma coisa é querer utilizar a fortuna e gozar bem dela na terra. A outra coisa é você querer acabar com ela.
Porque se ele quisesse acabar, ele rasgava e fazia uma fogueira. Só que o problema está no seguinte: se ele tivesse andado mais com o pai, até hoje, não, mas por longos anos, ele estaria com a fortuna dele e daria sequência a essa fortuna. Mas por não ter andado com o pai, por não ter gastado o seu tempo ao lado do pai, por não ter amadurecido ao lado do pai, ele não soube administrar a herança que já estava na mão dele. Nós já conhecemos a história. Se arrebentou, chegou no fundo do poço, lembrou que na casa do pai tinha pão, que até os servos, como Paulo vai dizer, até os servos tinham comida, tinham roupa, tinham salário. Ele falou: quero voltar de novo para a casa do meu pai. Sendo que, voltando de novo como menino, eu quero voltar de novo, não mais com o status de ter herança, mas eu quero voltar de novo para a casa do meu pai, para voltar a ser um servo e aprender a trabalhar com ele. Irmãos, entenda uma coisa: criança, ela não recebe herança. Enquanto nós formos criança, nós não receberemos a herança que ele tem proposto. Por quê? Criança recebe presente. E é isso que nós temos sobrevivido até hoje. Não da herança, mas do presente que ele tem nos dado. E nós achamos que o presente é tão bom que nós estamos no ápice do evangelho. Só que o que ele tem pra gente é muito mais do que presente. É muito mais do que casa, irmão. É muito mais do que casamento. É muito mais do que você ser chamado para pregar. O que ele te chamou é muito mais do que você ser chamado para cantar. O que ele te chamou é muito mais do que você foi chamado para liderar. Isso aí é presente, isso é dádiva. O que ele tem para você é herança. Mas enquanto você não criar estrutura, ele não vai entregar aquilo que já está posto para nós. Aleluia! Já está colocado para a gente. Está liberado. E o que falta? Crescer. Fica de pé em nome de Jesus. Nehel Igacho Menegarabara Raço. Meneaiosebe Nawashi Menewadaia Calarabás. Deus, Ele quer te chamar hoje para um crescimento espiritual. Deus hoje quer fazer você filho maduro. A ordem é: sede fecundos, multiplique. Depois você enche a terra, toma posse da terra, povoe a terra, para que um dia você consiga governar. Mas o primeiro passo que Deus hoje quer ministrar no nosso coração, que o primeiro passo é ter estrutura, é crescer. E por quê? Porque o crescimento vai trazer coisas extraordinárias para a tua vida. Eu não estou falando coisas monetárias, irmãos. Eu estou falando de reino de Deus. E quando eu entendo o reino de Deus, as demais coisas também são acrescentadas. O problema é que nós focamos no material, e o material é demais. O que Ele quer é que você entenda que Deus tem coisas extraordinárias para você. E existem pessoas aqui que estão no nosso meio, que precisam crescer, precisam amadurecer. Talvez alguém vai falar assim: crescer é muito forte, está me chamando de menino. Deixa eu então suavizar para você. O que Deus está te chamando hoje é amadurecimento, para que coisas maiores aconteçam na sua vida. E se você é uma dessas pessoas que precisa amadurecer, eu gostaria que você saísse do seu lugar, viesse aqui na frente, que eu quero orar pela tua vida. Você que já é filho, mas ainda precisa se tornar forte para receber coisas grandes da parte do Senhor. Vem cá, vem aqui que eu quero orar por você. Você que já é filho, vem, que precisa de estrutura.
Você que precisa que Deus te ajude a buscar mais Ele, a ter mais intimidade com Ele. Hoje Deus te convida a você iniciar um novo ano, buscando nele maturidade espiritual, responsabilidade. É um novo ano, é um ano onde nós fazemos novos projetos, nós colocamos coisas nos papéis, e Deus hoje ministrou no nosso coração que Ele tem muitas coisas para derramar na nossa vida, muitas coisas, que Deus está nos chamando para tomarmos a proporção de herdeiros e tomarmos posse da herança que Ele já nos garantiu, mas que para isso há necessidade de eu crescer mesmo, com todo respeito, tomar vergonha na cara e deixar de ser moleque espiritual. Seja para você também que está nos vendo na televisão, através do YouTube, do Facebook. Se você também quer, você coloca os seus comentários. Depois nós vamos te chamar. Vamos estar orando por você também. Hoje Deus nos chama para isso. Feche seus olhos em nome de Jesus. E se você ainda também tem o desejo de vir, venha. Presta atenção que eu estou chamando filhos. Eu não chamei os escravos, eu chamei os filhos que ainda não cresceram, que o pai quer falar assim: vem mais para perto de mim, vem mais perto de mim, que eu quero te mostrar algumas coisas excelentes, coisas ocultas que você não sabe. Vem mais para perto de mim, chega mais perto de mim, vem. É o pai que está falando: vem mais para perto. E quando estiverem louvando, eu te dou a oportunidade de sair